Vou chamar a irmã Luana aqui à frente, aqui a plataforma, que ela aniversariou esses dias, né? Vamos agradecer a Deus pela vida dela. Quer dizer que a irmã Luana é uma pessoa muito abençoada, porque ninguém diria que ela tem 45 anos, né? Mas, na verdade, não tem mesmo, né? Vou chamar a sogra dela para orar por ela aqui, agradecendo pela vida da Luana, que ninguém vai dizer quantos anos ela tem, porque mulher ninguém pode saber, né? Algumas dizem, mas nem todas, né? É o segredo mais bem guardado, né? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da Luana. Queremos te pedir em nome de Jesus que tu prolongue os dias dela na terra, que todas as bênçãos que tu tem preparado para ela se cumpram na vida dela. Te pedimos cada vez mais que tu dê sabedoria a ela, para ser uma esposa sábia, para criar suas filhas de acordo com a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus que tu renove as forças dela, dê saúde a ela, que tu venha abençoar grandemente a vida da Luana. Queremos te agradecer pela vida dela e pelo propósito que tu tem cumprido na vida dela, Senhor. Obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia na vida da Luana, do Péricles, da Abigail e da Ana Sara. Em nome de Jesus Cristo, amém. E dá um abraço em nome da igreja, né? Sem se aproximar muito por causa da contaminação, né? Brincadeira. Sentar. Amém, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Temos falado nesses últimos dias bastante, talvez não bastante, mas com alguma frequência sobre a vinda de Jesus. E por conta disso temos falado na parábola das 10 virgens, sempre mantendo aquela expectativa sobre a vinda de Jesus, como se preparar para a vinda de Jesus, que deve estar próxima, né? Então os irmãos abrem suas Bíblias em Mateus 25, eu vou ler só o verso 5, que diz assim, Mateus 25, verso 5: E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então vamos por parte agora, né? Em primeiro lugar, enquanto elas esperavam o noivo, né? Diz assim, ó, tardando o noivo. Eu vou comentar um pouco sobre essa questão aqui. Algumas versões eu consultei várias traduções, a própria a NVI, né? A nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia King James. Geralmente é assim, demorando o noivo, né? O noivo demorou, aquele noivo demorou. Demorando o noivo, tardando o noivo. O noivo, quando essa parábola foi contada por Jesus, há quase 2000 anos. Mas essa ideia de que o noivo iria demorar a chegar, ela tem que ser mantida na nossa mente, né? Porque nós somos assim imediatistas, né? Achamos que as coisas irão acontecer logo. O certo é que o noivo, naquele tempo, iria demorar. Hoje, será que vai demorar tanto ainda? Pelo sim ou pelo não? Vamos para um outro texto que lança luz sobre isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Que algum tempo depois que Jesus contou a parábola, Pedro escreveu essa sua segunda carta, há muito tempo depois, né? Mas diz assim, segunda carta de Pedro 3, verso 3: Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscência é desejo. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, nos últimos dias, estamos nos últimos dias, os escarnecedores estão por aí dizendo isso, né? Onde está a promessa da sua vinda? A vinda é a palavra técnicazinha, parousia. Verso 8: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, um dos motivos porque nós achamos demorada a vinda de Jesus é porque a nossa concepção de tempo é diferente da de Deus, né? Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso que, quando Jesus foi, de maneira geral, juntando os textos do Novo Testamento, ele disse assim: eu vou ali e volto já. Eis que presto venho, né? Eu venho logo. Apocalipse começa dizendo as coisas que brevemente devem acontecer. Então, a concepção de tempo de Deus é diferente da nossa. Aquilo que para nós parece demorado, para Deus não é. Mas ele continua dizendo no verso 9, 2 Pedro 3,9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, ou ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o Espírito Santo, por meio de Pedro, ele já explica aqui que o motivo porque a vinda de Jesus parece se demorar é porque Deus, de propósito, ele detém a vinda de Jesus. E é claro que Apocalipse termina dizendo assim: ora vem Senhor Jesus, né? O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouvir diga: venha. Ou seja, nós queremos que Jesus volte logo. Só que esse nosso pensamento de querer que Jesus volte logo tem um componente também de egoísmo aí, né? Porque na hora que Jesus voltar, fechou a porta da graça. Ninguém será mais salvo, né? Porque haverá o julgamento do tribunal de Cristo, né? Então ele está dizendo aqui que o motivo por que Jesus demora é que Deus é longânimo para conosco. Longânimo é paciente, não querendo que ninguém se perca. Algumas traduções está que ninguém se perca. Essa daqui colocou que alguns se percam, porque não quer dizer que Deus quer salvar todos, né? Mas que todos venham arrepender-se, né? Então, o motivo que parece demorar, porque na verdade demora mesmo, é porque quanto mais demorar, mais tempo nós teremos de nos arrepender. Nós e o mundo, né? Que todos venham arrepender-se. Eu acho que aqui está falando mais com o mundo, porque é um arrependimento para a salvação. Então, por isso que nós não devemos ficar ansiosos pela vinda de Jesus, porque a Bíblia diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, nem pela vinda. Nós temos que ver hoje, né? Porque temos que estar preparados todo dia, uma vez que nós não sabemos o dia da vinda. Voltando a Mateus 25, 5: e tardando o noivo, tosquenejaram todas. Olha, tosquenejaram todas. É claro que elas cochilaram, né? No nosso linguajar popular aqui, do norte do Brasil, às vezes a gente diz até assim: pegando traíra, né? Está pegando traíra, está cochilando. Ou seja, tosquenejaram todas, cochilaram todas. Enquanto aquelas 10 virgens aguardavam a vinda do noivo, elas tosquenejaram, cochilaram. Eu fiquei pensando até assim: dormiram no volante, o que é uma coisa extremamente perigosa, dormir no volante, né? Mas é claro que no próximo passo vai dizer que elas adormeceram todas, dormiram todas. Mas antes de dormir elas cochilaram. E aí a lição que eu quero tirar desse princípio aqui, dessa expressão antes da igreja adormecer, ela vai cochilar. O tema dessa mensagem eu pensei bastante, e eu botei assim: a igreja não pode parar de orar. Esse é o tema.
tema não, essa é o título, né? O tema é oração, mas o título que eu estou dando é: a igreja não pode parar de orar. Porque a igreja, eu pensei em botar assim um título: a igreja vai parar de orar. Mas está muito negativo, né? A igreja vai parar de orar, mas é o que o texto está dizendo. Mas eu vou dar uma coisa mais positiva: a igreja não pode parar de orar. Mas antes de adormecer, ela cochilou, tosquenejou, pegou traíra. Porque é um processo, as coisas não acontecem da noite para o dia. Aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, irmãos: o esfriamento da igreja, ele é um processo, né? Ele não acontece da noite para o dia. Então, por exemplo, vamos lá voltar para o Salmo 1. O Salmo 1. Olha o que o Salmo 1. Eu até pensei assim, fazer um teatro aqui, né? Uma dramatização, um esquete. Mas o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda. Aí a pessoa está andando, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ó, ele está andando. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém. Ele para se deter é parar, né? Se detém no caminho dos pecadores. Aí ele parou. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sentou. É um processo. E aí, para ilustrar o primeiro versículo do Salmo, eu quero voltar um pouco em Gênesis capítulo 13. Vamos lá em Gênesis capítulo 13. Eu quero mostrar para os irmãos como isso aconteceu na vida de Ló. Quando Ló se separou de Abraão, Gênesis 13, 12 diz assim, na minha versão talvez não está nem muito claro isso aqui, mas diz assim, Gênesis 13, 12, ó: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Eu não gostei muito dessa tradução não, porque uma tradução bem antiga que eu usava era assim: e Ló foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Ou seja, quando Ló se separou de Abrão, nesse caso era Abrão, ele saiu na direção de Sodoma. Só que ele parou no lugar e armou a sua tenda. Aí depois de algum tempo, ele desmontou a tenda, aí foi para mais perto da cidade, aí armou a tenda de novo. Aí passou um tempo ali, talvez acabou o pasto para os seus animais, aí ele chegou mais perto da cidade, armou a sua tenda de novo. Ou seja, ele foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Até que um dia, ele disse: rapaz, eu já estou tão perto de Sodoma, que eu vou morar na cidade, porque morar aqui no campo tem uma série de limitações, né? Talvez não tenha nem lazer. Eu vou morar na cidade. Aí eu vejo o que ele está fazendo, né? Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. E quando ele foi morar em Sodoma, aí vem, ele deixou de morar em tenda, ele passou a morar em casa, porque na cidade você mora em casa, não em tenda. Então quando ele foi morar numa casa em Sodoma, ele parou no caminho ele se deteve no caminho dos pecadores, né? E aí, em vez de morar em tenda, tem uma lição aqui que é assim: a vida cristã, irmãos, ela é simples. Tem dois fatores no evangelho, que é simplicidade e pureza. Aí eu já digo aqui, nós temos que ter muito cuidado, porque o judaísmo não é simplicidade, o judaísmo, né? Geralmente tem mais uma coisa assim, muito vistosa o judaísmo, né? O evangelho é simples, é simplicidade e pureza. Paulo diz, né? Algumas traduções não têm a pureza, a simplicidade e pureza. Então, a vida do campo é simples. Mas quando Ló chegou chegou na cidade que ele foi morar numa casa, que ele parou, se deteve no caminho dos pecadores, e o texto diz assim: ora, os homens de Sodoma eram grandes pecadores perante o Senhor. Então ele se deteve lá.
foi morar numa casa, e ali ele conheceu uma moça, se casou, teve 2 filhas, porque ele estava nesse processo de que antes da igreja adormecer, ela cochilou, porque é um processo, não é da noite para o dia. E aí, depois que ele se deteve no caminho dos pecadores, morando em Sodoma, ele se assentou na roda dos escarnecedores. Vejam Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, 1, veja aí. Gênesis 19, 1. Olha, os 2 anjos, né? E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Assentou-se na roda dos escarnecedores, estava assentado, né? Agora ponto, ele já estava lá, e provavelmente essa expressão de sentado à porta de Sodoma é porque ele já fazia parte dos magistrados da cidade. É possível que ele tenha feito um concurso para juiz, e pode ter sido aprovado porque ele estava sentado à porta da cidade, onde era o local do julgamento, onde os magistrados da cidade se assentavam para julgar. Viu? Lembra daquela passagem? Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta, no julgamento. E depois, os homens de Sodoma dizem assim: esse homem veio morar aqui e agora quer ser juiz de tudo. Então, nós vemos então ilustrado na vida de Ló o processo de esfriamento da igreja, né? Por isso que as 10 noivas, as 10 virgens, antes de adormecer, elas cochilaram. Enquanto a pessoa cochila, ela ainda pode fazer alguma coisa, porque ela não está totalmente insensível, não está totalmente adormecida, né? Não está totalmente descuidada, né? Porque ainda está adormecendo, está cochilando, mas ela podia, rapaz, vou tomar aqui um café, vou tomar uma Coca-Cola, alguns tomam até café com Coca-Cola, eu vou me esticar, né? Para eu não dormir. Enquanto você está cochilando, você pode fazer alguma coisa para evitar de adormecer. Por isso que a nossa questão aqui é, olha, será que nós estamos cochilando? Porque se estivermos cochilando, ainda podemos reagir enquanto estamos cochilando. Porque depois que adormece, não tem mais jeito, né? Porque a situação do adormecer é uma situação mais definitiva. Mas vamos lá para Mateus 25, e essa expressão, Mateus 25, 5. E adormeceram. Aí os irmãos sabem, eu até fiquei pensando o seguinte: adormecer aqui significa pararam de orar. Isso aqui é muito importante, olha. As 10 virgens cochilaram, as 10 virgens adormeceram. Ou seja, as 10 virgens significa que a totalidade da igreja foi se esfriando e parou de orar. A gente esperava assim, que pelo menos dissesse assim: olha, só 5 adormeceram, mas não, as 10 virgens adormeceram. Ou seja, as 10 virgens pararam de orar, porque o texto aqui, o texto e o contexto, ele fala de vigilância. Vejam só, em Mateus 24, 42 aí, Mateus 24, 42: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar aqui é orar. O significado de vigiar aqui é orar, né? Durante muito tempo, eu lembro, quando eu era crente novo, eu via que alguns irmãos bem intencionados diziam assim: olha, eu lembro que o irmão disse assim: olha, eu achava que orar era importante, mas agora eu estou vendo que vigiar é mais importante do que orar. É porque ele não entendeu a Bíblia, ele não entendeu, né, a linguagem bíblica. Vigiar significa orar, espiritualmente falando, né? Porque vamos ler outro versículo, Mateus 25, 13, olha só. Mateus 25, 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa vigilância é a preparação para a vinda de Jesus, é a preparação para se encontrar com Ele. E a palavra preparação está no texto aqui, né? As virgens que estavam preparadas saíram ao encontro dele. As que não estavam preparadas ficaram fora.
prepararam suas lâmpadas. As que estavam preparadas entraram para a festa de casamento. Então, irmãos, a Bíblia tem uma linguagem espiritual, e a linguagem literal que é usada é apenas uma comparação, porque nós não compreendemos a linguagem espiritual, mas compreendemos a linguagem literal, a física. Então, vigiar no sentido físico é você ficar de olhos bem abertos, assim, ó. É um vigia, sentinela, né? Está ali vigiando, está de olhos bem abertos, olhando se o inimigo vem. Você está em cima do muro, né? Olhando se o inimigo vem. Se o inimigo vier, você dá o alarme. Agora, vigiar no sentido espiritual é orar. Quem está orando está vigiando. E quem não está orando não está vigiando, está dormindo. Por quê? Porque os nossos inimigos agora são invisíveis. Nós não vemos os nossos inimigos com os nossos olhos físicos. Então, vigiar, nesse caso, significa orar. O que significa, então, que as 10 virgens, que é a totalidade da igreja, pararam de orar. Por isso que eu pensei em botar o título dessa mensagem: a igreja vai parar de orar. E se a igreja parar de orar, a igreja já apostatou. Porque um dos sinais dos últimos dias, antes da vinda de Jesus, é a apostasia. A igreja que parou de orar já apostatou. O crente que parou de orar já apostatou. Aí eu vou lá para aquele versículo que eu volto sempre lá, os irmãos já devem ter memorizado, né? E memorizem, porque é importante. Primeira carta de Pedro, 4, verso 7. Nem em todas as traduções está desse jeito, mas essa daqui está correta, que é assim. Olha só. Primeira carta de Pedro, 4, verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, sempre assim. O fim de todas as coisas nos últimos dias, na vinda de Jesus. Aí ele diz aí: portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios e vigiai em oração. É esse versículo que vocês devem memorizar. 1 Pedro 4, 7. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E no capítulo 5, verso 8, que é outro que vocês devem memorizar também, aí, 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando alguém a quem possa tragar. Alguém aqui já viu o diabo? Eu também não, porque ele é espírito, porque ele é invisível. Nós não vamos ver com os nossos olhos físicos, a não ser que Deus queira. Por isso é que em oração, aí diz assim: ao qual resistir firmes na fé. Orar é um ato de fé. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, em Lucas 18, que Jesus contou a parábola, disse assim: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele termina a palavra dizendo assim: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Porém, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus deixa uma pergunta para nós e deixa que nós respondamos essa pergunta, né? Nós é que devemos responder. Olha, Senhor, todo mundo pode parar de orar, mas eu não vou parar não. Você pode contar comigo. Será que vai ser assim mesmo? Ele deixa a pergunta. É conosco a resposta. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Significa assim: quem estiver orando é porque tem fé. Quem não estiver orando, não tem fé. Porque a oração é um ato de fé. A não ser a oração meramente religiosa, que não serve para nada, que é apenas um ato religioso para impressionar os outros. Essa daí não vale nada. Agora, continuando ainda. Irmãos, olha só. Eu já tenho mais de 40 anos de vida cristã. Acho que é 44, né? E desde o primeiro dia, é uma luta enorme para orar. Eu lembro que nos meus primeiros dias de vida cristã, que eu me trancava num banheiro, 3 vezes por dia, imitando o profeta Daniel. E aí, eu ouvia claramente
os passos dos demônios vinham caminhando pelo corredor, chegavam até a porta onde eu estava orando e batiam. As janelas começavam a bater para todo lado, porta a bater para todo lado, virou casa mal assombrada. Porque os demônios sabem o perigo de o crente orar. E aí eles usam o medo, eles tentam amedrontar o crente para que ele não ore. Porque é uma ameaça para o reino de Satanás se um crente orar, se a igreja orar. Só que eles já sabiam disso, porque depois de algum tempo, porque eu estava em oração e jejum, eu fui cheio do Espírito Santo, logo no início da minha vida cristã, mesmo sendo numa igreja tradicional. Eu vou mostrar para vocês aqui ainda. Lucas 9:28. E hoje eu vivo na maior luta para orar. Eu acho que a maior parte do tempo que eu passo no joelho é dormindo. Às vezes eu me levanto 4 horas, eu digo, eu vou orar. Aí me ajoelho lá, eu oro 1 minuto. Aí quando eu me acordo, rapaz, eu passei 1 hora dormindo de joelho. É demônio. É demônio. Aquele negócio lá do encontro, né? Ah, o Zé, como é que é? O Zé da cachaça, como é que é? O Zé Pilintra? Hã? O Zé da mata fez a pessoa dormir. Diziam brincando, né? Mas os demônios fazem você dormir, fazem você se sentir mal, fazem você ter preguiça. É difícil de orar. Aí eu percebo que eu só consigo orar com mais liberdade se eu tiver com o estômago vazio. Ou então, bem dormido. Se eu dormir muito bem, eu já descansei tanto, agora eu posso orar. É uma batalha, só que eu digo assim, rapaz, olha, eu não posso parar. Eu vou nem que seja dormir de joelho lá no meu gabinete, mas eu vou. Não vou ficar na cama deitado, não. Olha só, Lucas 9:28, a transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, agora passa para o versículo 32. 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Ó, os 3 discípulos que estavam com Jesus no Monte da Transfiguração estavam carregados de sono. Era demônio. Demônio enviado só para você dormir e não conseguir orar. Isso é real. Agora, volto para Mateus 26 agora. Jardim do Getsemane. Eu vou só saltar rapidamente que já estou terminando. Olha só, Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, né? Estavam aqui, os mesmos do Monte da Transfiguração. E começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo, e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, olha o que Jesus disse a Pedro: então, nem 1 hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe por que Jesus fala com Pedro? Volta no versículo 33. Verso 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Verso 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora, Jesus vai diretamente para Pedro e diz assim: Pedro, nem 1 hora pudeste velar comigo. Ou seja, Pedro, você disse que estava disposto a morrer por mim, porque você estava pensando em inimigos físicos. Mas a questão não é morrer com Cristo, é viver em oração com Cristo. Ele disse: olha,
mas você está enfrentando inimigos espirituais, são demônios que fazem você dormir na oração para que você não ore. E os discípulos foram derrotados o tempo todo aí, porque Jesus só encontrava eles dormindo. Aí veio lá. E indo, segunda vez, 42, indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Irmãos, quem pensar, oração é guerra. Os demônios não vão deixar você orar. Eu lembro de um pastor, grande pastor, né? Edilson Braga, evangelista tremendo. Ele contava que ele se agarrava na mesa assim de madrugada assim, para poder não dormir na oração. Não é fácil orar, é difícil orar, tem que lutar para orar, tem que inventar meio de orar. Teve época da minha vida que eu orava em pé, para não dormir, e às vezes eu dormia em pé e ia caindo, quando eu caía me acordava e ia ficar em pé de novo. Só que nós não podemos deixar de orar, porque o diabo não quer que nós oremos, porque a nossa única defesa é nós orarmos. Deus não vai nos livrar se nós não orarmos. E ele disse aqui: as 10 virgens cochilaram, todas adormeceram, as 10 cochilaram, depois todas adormeceram. Ou seja, quando Jesus vier, ele disse aí, toda a igreja terá parado de orar. Antigamente, eu sei que tinha pastor que dizia assim, nunca mais ouvi: aquele irmão que gosta de orar, ore aí. Irmão, não tem esse negócio de eu gostar de orar, não. É questão de sobrevivência. Agora, não é fácil, é uma luta. Se a pessoa não estiver disposta a pagar o preço, não vai conseguir. Então, estamos nos últimos dias. Eu acho que Jesus está próximo de voltar. Ele vai encontrar você dormindo, porque quem está dormindo está à mercê do inimigo, né? O inimigo vai pegar você dormindo, aí vem a apostasia, né? Então, a igreja não pode parar de orar. E quando eu digo orar, não é nós orarmos aqui reunidos aqui entre nós, não. Porque eu estou evitando de fazer reunião de oração aqui por causa da pandemia, né? Mas na sua casa, eu oro na minha casa. Ultimamente estou me esforçando para fazer 3 orações por dia, para que eu não possa cair. Porque a gente caindo para todo lado. Lembra daquele negócio? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tanto me amou, eu o honrarei, livrá-lo-ei, fartá-lo-ei de longuras de dias, estarei com ele na enfermidade. É claro que é um salmo messiânico, né? Está falando diretamente com Jesus, mas pode se aplicar a qualquer de nós. Então, meus irmãos, ore, porque o que Jesus falou nas últimas palavras dele, antes de partir, foi: se a igreja não orar, não vai estar preparada para se encontrar com ele. E na vida ele vai encontrar toda a igreja adormecida, dizendo, sem orar, parou de orar, que o diabo conseguiu levar a igreja a parar de orar. É mais importante orar do que fazer determinadas militâncias, que não dependem de oração, né? Que não é uma coisa espiritual. Vamos orar? Fica em pé.